8h30 e a partir de hoje o programa Alexandre José abre uma série de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Convidados os 6 candidatos que melhor estão posicionados, colocados nas pesquisas eleitorais. É um momento único para você, eleitor, que nos acompanha para analisar as propostas de cada um desses candidatos para decidir o voto de maneira consciente. O nosso objetivo aqui é fortalecer o exercício da democracia para construir um Estado melhor para todos. Nós vamos abordar temas das mais diferentes áreas e, claro, os assuntos relacionados ao nosso Vale do Itajaí. Para começar a nossa rodada, vamos entrevistar o candidato Jorginho Melo, do PL. E amanhã será a vez do candidato Jean Loureiro, do União Brasil. O tempo de entrevista é de 30 minutos, sendo que o último minuto será usado para considerações finais do candidato. Bom dia, Jorginho Melo. Seja bem-vindo. O tempo da entrevista começa agora. Bom dia, Alexandre José. Bom dia, Rádio Clube, ao Edelcio, todos os meus amigos aí, o Alexandre Gonçalves, o Maurício Catani. Bom dia a vocês. É um prazer estar falando contigo, Alexandre. Da mesma forma. Bom, candidato, o porquê Jorginho Melo quer ser governador de Santa Catarina? Não é porque eu quero, é para que eu quero. Eu quero para resolver muitas coisas que até hoje não foi resolvido. Eu estou na política há tempo e muitas vezes se promete e passa anos e anos e não acontece. Por exemplo, a regionalização da saúde. Nós precisamos definitivamente consolidar isso, né? Não pode as pessoas estar para lá e para cá batendo cabeça dentro de uma ambulância. Nós temos que, a exemplo de Blumenau, que tem um conjunto de saúde muito importante, nós precisamos dotar de todas as condições, cada região, para que as demandas regionais sejam atendidas. As menores, as mais, o feijão com arroz, possa ser feito pelos hospitais filantrópicos e alta e média complexidade pelos hospitais de referência, com condições de receber as pessoas, tratar as pessoas, parar com esse sofrimento, que hoje nós temos quase 140 mil pessoas na fila, das quais 25 mil são crianças e conversa mole. Fazer com que esse Estado cresça, esse Estado que é um Estado vitorioso, dar um jeito definitivamente na infraestrutura, ficar ao lado do presidente Bolsonaro para que a gente termine a 470, que tem 40 quilômetros pronto, os 73 até Indaial e depois ir fazendo a terceira faixa subindo, né? Para dar tranquilidade para as pessoas, porque é o caos no transporte, na infraestrutura hoje em Santa Catarina, a 282, que é do oeste de Santa Catarina, a 280, que é do norte, enfim, obras de infraestrutura. Não vou fazer que nem o atual governo, que nunca foi a Brasília falar com a bancada, que nós se viramos sozinhos lá, sempre foi os outros governadores, ele nunca foi, para tratar de infraestrutura no orçamento, conversar com os ministros, para a gente apressar, porque nós temos pressa. As estradas de Santa Catarina, a infraestrutura para trazer a produção para os portos, para os grandes centros, é fundamental. Não tem nenhuma parada, mas não anda com a velocidade que nós gostaríamos que andasse, né? Então, isso é um dos gargalos. Saúde é outro que nós vamos empreender um rigor muito forte para que a gente consiga, evidentemente, dar ao catarinense mais respeito, né, atendendo ele. Questão de educação. Eu estou fazendo a federalização da FURB, né, estive aí com o ministro da Educação, a reitora Márcia sabe do nosso empenho, lá de trás, junto com o prefeito Mário, quando ele me procurou, e eu vim tratando desse assunto e a gente conseguiu materializar pela primeira vez, assinando o termo de compromisso da federalização da FURB. 20 mil alunos deixarão de pagar mensalidade, né, a partir do ano que vem. E, paralelamente a isso, nós estamos oferecendo também, a FURB faz parte da CAF, nós vamos comprar todas as vagas da CAF para os catarinenses, com rigor, com critério, a partir do segundo semestre do ano que vem, para que ele depois devolva em trabalho, trabalhando 4 horas semanais durante um ano depois de formado. Ele vai devolver o que o Estado, parte do que o Estado investiu nele. Nós copiamos isso de São Paulo, a USP de São Paulo é estadual, a Unicamp é estadual, o Unesp é estadual e são referência no Brasil. E Santa Catarina investe pouco nisso. No nosso governo, vamos investir 8,5, dando ao catarinense a oportunidade dele fazer a faculdade que ele deseja, não aquela que o pai e a mãe podem pagar o vô
que é um desespero. Um filho passando em medicina, em vez de ser uma festa em casa, é um velório. Isso vai acabar. Nós vamos ajudar ele a fazer a faculdade do seu sonho, depois ele vai devolver em trabalho para a sociedade catarinense. Vamos fazer escola técnica que é uma grande necessidade, Alexandre. Hoje, o empresário nosso que estão me ouvindo sabem que tem que contratar mão de obra, muitas vezes fora de Santa Catarina. Por quê? Porque o Estado nunca se preocupou em fazer curso técnico. Nós vamos fazer isso. Junto com o Sistema S, junto com as universidades, nós vamos utilizar as escolas que nós temos mais ou menos 1.000. Primeiro, arrumar as que estão chovendo dentro. Depois, dar condições de prestigiar os professores e fazer um curso de qualificação profissional conforme a demanda regional. Para quê? Para que o jovem trabalhe mais cedo, que ele bote dinheiro no bolso, que ele ajude a sua família e depois faça a universidade do seu sonho. O Plano 1000, que é uma preocupação de muitos prefeitos, enfim, que estão agarrados no governador por causa do Plano 1000, eu fui o primeiro candidato a governador que há um mês atrás, numa reunião da FECAM, assumiu um compromisso público. Porque de dar continuidade, porque ninguém é irresponsável de paralisar obras que já foram gasto dinheiro público. Nós vamos fazer com critério, prioritariamente o que liga um município ao outro, porque são obras de infraestrutura. Então ninguém eu disse que vou dar continuidade porque ninguém pode se dar o luxo de desprezar, paralisar a obra só porque não foi ele que fez. Isso é uma bobagem. Enfim, a Renalvida aí é outro exemplo. Eu ajudei aí com dinheiro, na saúde, né? O Tarcísio sabe disso, e a grandeza que é essa obra. Então, Blumenau segue num caminho diferenciado na área da saúde. Perfeito. Bom, candidato, vamos lá otimizar a nossa entrevista então. Maurício Catani. Bom dia, candidato, tudo bem? O senhor falou aí na sua fala em relação à BR-470, sobre a questão da duplicação. Como que o senhor vai articular juntamente com o governo federal a continuidade da duplicação aqui no Vale do Itajaí? Ela está acontecendo, está andando a 470, não paralisou nunca andou com a velocidade que a gente desejava, né? O governo do estado colocou um dinheiro também para fazer birra para a presidência da República do que para ajudar efetivamente. Não parou nenhum minuto, estamos desapropriando o lote 3 e 4, que vai devagar, porque tem audiências públicas, tem que chamar a família para comprar os terrenos e aquela churumela. Enfim, o que eu quero fazer? Como eu tenho experiência, e junto com a bancada de Santa Catarina, com 16 deputados, 3 senadores, a gente sempre atua muito em emendas de bancada que são elevadas, são 300 milhões, 200 milhões, enfim, porque a gente coloque integralmente nessas estradas, que são a 470 e a 280, para que elas aumentem a velocidade, dentro do que é o orçamento da União. A gente sabe do aperto, mas a gente conseguiu evoluir muito do que era e o que é hoje o retorno para Santa Catarina. Já está melhor do que era no passado. Enfim, então ao lado do presidente, eu vou estar lá, vou a Brasília cada 10 dias, cada 15 dias, para tratar de assuntos de Santa Catarina, principalmente obras de infraestrutura que é responsabilidade do governo federal. E o que é da nossa responsabilidade? As SC, que é a Fies, que apontou num trabalho técnico que eles fizeram, que tem 22 estradas que estão em calamidade pública. Nós vamos fazer um grande mutirão para recuperar as estaduais. E as federais, nós vamos apertar o governo federal, como sempre fizemos, para que a gente consiga avançar o mais rapidamente, porque a gente sabe da importância que é essas obras de infraestrutura em Santa Catarina. Perfeito. Agora o Alexandre Gonçalves, jornalista, vai fazer também a sua pergunta aqui na Clube FM. Gonçalves, bom dia. Bom dia, Alexandre José, bom dia aos ouvintes. Antes de nada, parabenizar você e a sua equipe por abrir esse espaço para os candidatos ao governo, né, para que o eleitor, de forma soberana, possa ter o melhor discernimento a partir das informações corretas. Também um bom dia ao candidato Jorginho. Né? Candidato, um dos temas que está muito sendo falado nesse momento da campanha eleitoral é os pedágios, dona Capucci, lá da BR-470. A maioria dos gestores públicos sabe que para ter uma rodovia de qualidade, com manutenção, com conservação, é preciso passar para a concessão da iniciativa privada. O governador Carlos Moisés
tem usado, inclusive, uma entrevista que o senhor deu para o Informe Blumenau, onde o senhor anuncia que vai pedagiar as rodovias estaduais. Num recente debate nesse final de semana no oeste do estado, o senhor disse que não vai colocar pedágio nas rodovias. Eu lhe pergunto para esclarecer para o eleitor do Vale, caso o senhor seja eleito governador de Santa Catarina, as rodovias estaduais passarão por a concessão da iniciativa privada? Vai ter pedágio nas rodovias estaduais? E qual será o formato desse pedágio? O senhor vai recuperar as rodovias e depois entregar para a iniciativa privada? Ou o senhor vai primeiro começar a cobrar mais barato e já para que as empresas possam fazer o serviço? Alexandre, é muito boa essa tua pergunta, porque a gente pode desmentir a mentira que o governador de Santa Catarina conta na televisão, de forma maldosa. Aquela entrevista que eu dei para ti há tempo, eles fizeram um recorte onde a gente está conversando sobre pedágio, e eu disse para você, as estradas federais, a gente precisa recuperar elas e depois, no plano de concessão, elas vão ter que ser pedagiadas, não tem jeito. E eles pegaram isso, e disseram que era as estaduais. Estaduais, ele colocou 25 FC no plano de pedagiamento do governo federal, ele que colocou. E eu mostrei, provei lá em Chapecó, lá em São Miguel, com o secretário dele que ele mandou para fazer essa participação. Eu não vou pedagiar nenhuma estrada estadual. Eu vou arrumar essa vergonha primeiro que está, para dar mais condições do catarinense usar essas estradas. Então, SC, no governo Jorginho Melo, eu nunca falei em pedagiamento. Nós fomos para a justiça para ocupar o tempo dele de televisão, acho que essa semana sai, para que a gente desminta ele na própria televisão. Já está na rede social sendo desmentido. Porque ele usou, numa entrevista que eu dei para ti, Alexandre, de forma maldosa, fazendo um corte, dizendo que eu queria pedagiar as SC. É mentira dele. Ele é Pinóquio, ele sabe, ele é traidor, ele traiu o Bolsonaro, tá? Então está no desespero. E que a eleição está pegando. Então eu quero te dizer para ti, as federais, depois de recuperada, para diminuir o valor do pedágio, ninguém vai ser contra pedagiar para ter condições boas de trafegabilidade. Agora, as estaduais é responsabilidade do governo do estado de Santa Catarina e no meu governo não será pedagiado. Bom, agora o Emerson Luiz também tem aqui uma pergunta relacionada ao esporte em Santa Catarina. Vamos lá, Emerson. Candidato, existe um acordo entre o atual governo e a atual administração de Blumenau de um repasse pós-eleições de 30 bilhões de reais para a compra do Complexo Esportivo do SESI, estamos falando aí da municipalização, e outros 20 milhões de reais para a manutenção. Em caso de vitória, como o senhor vai tratar esse assunto? Vou tratar com responsabilidade. Isso o prefeito Mário falou comigo em Brasília há muito tempo, do desejo dele de comprar do SESI esse complexo. Não sei de que forma foi feito o negócio, não participei, não fui consultado, mas de forma republicana eu vou receber a demanda, vamos olhar, e Blumenau é um município que merece o meu apoio, e Blumenau é um município que está muito aquém do que merece. Eu tenho dito às autoridades empresariais, aí tive há poucos dias, sob o comando do Renato Medeiros, com todos os empresários reunidos, com o Adrian Senzi, que é o nosso suplente de senador do SEIF, nós tivemos aí para falar da importância que tem Blumenau, do que precisa, do apoio que precisa dos governos, porque Blumenau tem que voltar a ser a locomotiva do Vale, e hoje não é mais, perdeu o protagonismo. Precisa ter participação de blumenauense no governo do estado, em posições importantes. E eu vou ser um parceiro de Blumenau. Já estou sendo parceiro na FURB, aliviando essa bucha que é o pagamento mensal de 20 mil alunos. Esse complexo é importante para o desporto, para colocar lá uma série de organismos, de órgãos que possam funcionar, um complexo. Então, não sei como é que foi feita a negociação, de forma responsável, vou falar depois da eleição com o prefeito Mário, com quem negociou, com a Fiesc,
para que a gente possa ajudar a ser parceiro. E não se preocupe com isso, a gente vai ser parceiro dessa cidade que merece. Bom, candidato Jorginho Melo, eu lhe pergunto o seguinte, o senhor falou de Blumenau, tem que voltar a ser protagonista e tal, citou um empresário aqui da cidade, que é suplente senador, para ele falar o seguinte, Blumenau está fora do quadro principal do primeiro escalão do governo do estado há um bom tempo. De que forma, se eleito for, o senhor vai olhar para Blumenau e vai ter na sua equipe, no primeiro escalão, no andar superior, alguém da cidade de Blumenau para ajudar a governar Santa Catarina? Eu já assumi esse compromisso com as forças empresariais, com a CIB, comandado pelo Renato Medeiros. Há pouco tempo eu estive aí numa reunião com eles, e um dos pleitos que eles fizeram foi ter a participação de um blumenauense numa função importante em Santa Catarina. E eu disse a eles que isso não precisava nem pedir, que pela grandeza, pelo tamanho que tem Blumenau, a representatividade que tem, a economia que tem, isso já estava nos meus planos, mas só foi reforçado essa ideia de trazer alguém com capacidade, com experiência e que ame Blumenau, para que Blumenau possa crescer ainda mais do que representa pela beleza, pela cultura, pelo que produz, pelo que representa em Santa Catarina e para o Brasil. Candidato, a fome atinge 4,8% das famílias catarinenses. Isso representa cerca de 338 catarinenses a cada 1.000 habitantes, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. Como que o senhor vai diminuir esse índice aqui no nosso estado? Nós temos que primeiro fazer um levantamento, e eu vou fazer através dos agentes de saúde, que é quem mais tem relação com a população, seja ela de que categoria for, mas principalmente as mais pobres, porque eles vão mensalmente na casa de cada um para ver a saúde, ver a pressão, ver remédios de receita continuada, e etc, etc. Então, ninguém melhor do que o agente de saúde pode trazer esses dados para nós. A gente precisa saber onde estão essas pessoas, onde estão esses bolsões, por que isso está acontecendo, se é por falta de trabalho, se é por doença, se é por perdeu a esperança, enfim, nós vamos fazer um grande mutirão, porque isso não combina com Santa Catarina. Nós não podemos ter esse número, se é que isso é verdade, de pessoas na linha da pobreza. Isso é um número muito grande, e Santa Catarina é um estado que sempre deu conta do recado. Então, de forma organizada, através de uma ação social, a gente vai levantar essas pessoas e poder ajudar a caminhar, arrumar um emprego, ir para frente, ver se alguém está doente, se precisa de atendimento, enfim. É um trabalho responsável, sério, sem propaganda, sem querer fazer alarde, mas nós vamos cuidar dos catarinenses. Eu quero fazer um governo para as pessoas, um governo para os catarinenses ter orgulho. Quando eu pedi voto em 2018 para ser senador, eu correspondi. Eu fui eleito por 2 vezes o melhor senador do Brasil. E agora eu estou pedindo voto em 2022 para ser governador. Daqui a 4 anos, o catarinense vai ter orgulho de Jorginho Melo ter sido o melhor governador do Brasil para Santa Catarina. E agora tem mais uma pergunta aqui do jornalista Alexandre Gonçalves ao candidato ao governo de Santa Catarina, Jorginho Melo. Gonçalves. Candidato, o senhor certamente é o candidato mais identificado com o presidente Bolsonaro. O senhor é do partido do presidente, o senhor é conhecido por ter sido um dos senadores mais fiéis ao presidente durante esse período. O senhor agora recentemente falou da BR-470, falando que ela não parou, mas foi nesses quase 4 anos de governo o pior aporte de investimentos em obras nessa rodovia e nas outras também federais aqui em Santa Catarina. Essas obras só estão acontecendo pelos recursos do governo do estado. Eu lhe pergunto, senador, quais obras importantes o governo federal fez em Santa Catarina nesse período? Que ação o senhor tem para dizer assim, eleitor, o meu candidato, o candidato que eu apoio, fez esse tipo de investimento? A nossa luta, Alexandre, com o Fórum de Santa Catarina, nunca foi uma luta solitária de um e de outro. Foi os 16 deputados, 3 senadores. A gente sempre trabalhou de forma conjunta, de forma respeitosa, cada um coordenando o Fórum. Hoje é o Darcy de Matos, que é o coordenador. Eu já fui, é um rodízio. E todos nós sempre na preocupação de alocar recursos das emendas individuais, das emendas de bancada, para as obras de Santa Catarina.
né? A gente nunca se conformou com a não velocidade das obras, porque isso é uma demanda de muito tempo, todos nós sabemos. Mesmo com os orçamentos apertados, se tinha 22 bilhões no final do governo Michel Temer, na infraestrutura para aplicar. Hoje tem 6 em 2021 para fazer manutenção e investimentos. Então a gente sempre sempre cobrando, sempre fazendo com que o ministro Tarcísio recebesse a bancada, o fórum, para aumentar os volumes. A velocidade que a gente queria nunca aconteceu, mas nós vamos insistir nisso. Como eu já falei, eu vou me somar com a bancada federal de Santa Catarina, que é muito ativa, para que a gente, parceiro do presidente Bolsonaro, não brigado com o presidente Bolsonaro, parceiro do presidente Bolsonaro, apurar. E na hora do orçamento, na hora das emendas de bancada, falar com o relator, enfim, nós vamos fazer todo esse trabalho, porque a gente sabe como fazer, para que as nossas obras de Santa Catarina, a 470, a 280, a 282 que está estrangulada, enfim, a 163 lá no extremo oeste, que é de grande necessidade também, enfim, nós vamos estar firme e forte ao lado do governo para pedir mais recursos para Santa Catarina, sem briga, sem conversa mole, sem ódio. Vamos fazer com que isso aconteça o mais rapidamente possível. É a nossa função e é o papel de um governante. O candidato, vou lhe falar, é público e notório que aqui em Blumenau e a região, alguns prefeitos não apoiam a sua candidatura. Se eleito governador de Santa Catarina, o senhor vai fazer como com esses que não lhe apoiaram, ou seja, os comandantes executivos municipais? Eu vou tratar com o maior respeito. Eu sei que o prefeito Mário está agarrado no governador Moisés. É por causa da promessa que ele fez aí de recursos. Eu vou continuar, eu fui o único candidato que assumiu na FECAM que vai continuar o plano 1000 do Moisés, do Silvio Santos, quem quer dinheiro, enfim, isso não há. Eu sou um político com grandeza, a minha política é feita com verdade, com responsabilidade, com cara limpa, com palavra empenhada, palavra cumprida. Quem me conhece sabe. Então eu não tenho dificuldade nenhuma. Se algum prefeito não me apoiar, apoia quem ele quiser. Depois eu vou trabalhar para Santa Catarina. Não tenha dúvida. Alguns vão ter remorso porque que não apoiou. Mas a gente vai atender a população, não o prefeito. O prefeito é passageiro. O governador é passageiro. Quem se elege tem que trabalhar para as pessoas. Candidato, referente a essas... Oi, candidato. Tá ouvindo? Já encerrei. Então vamos lá. Como e com quem o senhor vai compor a sua equipe de governo se for eleito? Com catarinenses de honra, de palavra, de crédito, de capacidade técnica. É com essas pessoas que eu vou fazer um grande governo em Santa Catarina. Agora, a pergunta é sobre segurança pública e o senhor sabe que é um assunto que a gente tem aqui uma preocupação muito grande, como todo o território catarinense. Vamos lá. Certa vez um candidato, aliás, governador, que aqui já não se encontra mais, dizia que policial militar, policial civil, ele falava de PM especificamente, não se encontra em prateleira de supermercado, ou seja, não é fácil, tem que preparar tudo. Nós temos uma grande defasagem, infelizmente, o senhor sabe que o grande problema da sociedade brasileira é a drogadição, não é? E que aí gera uma série de crimes, furtos, pequenos furtos e outras situações mais, até homicídios. Como é que o seu plano aponta a ação da segurança pública se eleito for? Fazer com que, primeiro, nós temos que dar condições, respeitar nossas forças de segurança. A Polícia Militar foi abandonada pelo atual governador, todas as forças, a Polícia Civil, o IGP, a Ação Penal, a Administração Penal, que está com os presídios entupidos, o caso aí de ser Blumenau tem que remover essa delegacia aí do centro, essa cadeia aí do centro, lá juntar com a outra para fazer um investimento para trabalhar, para botar preso trabalhar, que preso não pode ter moleza. Vamos ensinar eles a produzir coturno, uniforme para a polícia, carteira para as escolas. É exemplo do que se faz lá em Curitibano, lá em São Cristóvão. Produzem cama box, sofá, que o deputado Berlanda contrata, tem 500 presos trabalhando, cada um ganha um salário mínimo, e cada 3 dias trabalhados desconta um dia na pena. Então nós vamos
atender isso, vamos fazer preso trabalhar e vamos prestigiar a nossa polícia. Hoje a gente tem um policial para cada 704 catarinenses. A recomendação mundial é 1 para 450. A gente vai integrar, vai chamar mais policiais dos concursos, para que tenhamos mais policial para cuidar da vida das pessoas, do patrimônio das pessoas. Vamos mexer na escala, que hoje é uma escala muito, muito ruim, muito pesada. O policial não consegue ver seu filho quando chega em casa, que está dormindo, quando ele sai ele também não vê. Enfim, para que a escala seja um pouco mais humana, ele se estresse um pouco menos e ele possa trabalhar com alegria, fazendo o que ele faz. Eu vou respeitar a polícia, tanto os da ativa quanto os da reserva, que foram penalizados, foram chutados para fora do governo. E eles estão numa revolta muito grande. A gente vai pacificar isso tudo, respeitar, conversar, chamando a quem os representa, de forma muito harmônica, para investir na segurança de Santa Catarina. E nós vamos fazer com tranquilidade isso. Correto. E agora tem mais uma pergunta do jornalista Alexandre Gonçalves para o senhor. Vamos lá. Candidato, nessa final de campanha eleitoral, a disputa ainda está muito aberta aí no Santa Catarina. E tem dois candidatos que se apresentam como bolsonaristas raiz, o senhor e o seu colega de Senado, Espiridião Amin, do PT. A gente sabe que há uma divisão de votos nesse segmento, como todos os segmentos do espectro político. Os outros candidatos até dizem que vão votar no presidente Bolsonaro, mas não fazem campanha defendendo ele. A minha pergunta, para chegar no segundo turno, o seu principal adversário nesse momento é o seu colega de Senado, Espiridião Amin? Não, não é. Se tiver segundo turno, eu espero vencer no primeiro turno. Mas se tiver segundo turno, não será com ele. Não será com ele. Eu sou o candidato do presidente Bolsonaro, foi o único que ele gravou o vídeo, foi para mim, sem forçação de barra, sem querer estar... Eu sou do partido dele, eu sou do 22, eu sou o candidato dele, abracei o governo dele desde o primeiro dia, eu não voto só quando é interessante, é sim ou não. Eu sou 22, eu sou integral, eu não sou pela metade. Entende? Então eu tenho essa tranquilidade, sou o candidato dele, ele gravou para mim, eu tenho dito para ele, presidente, vai pelear em outros estados para melhorar, porque aqui em Santa Catarina o povo lhe adora, aqui o povo é conservador, não se preocupe aqui, enfim. Então eu não estou preocupado, não tenho ciúme de quem quer apoiar o presidente, só faltava querer votar no Lula, né? Então, eu não tenho dificuldade nenhuma, quem quiser trabalhar para o presidente Bolsonaro é muito bem-vindo. Agora, o candidato dele em Santa Catarina é o Jorginho Melo, isso está muito claro. Agora, recentemente, candidato, a gente teve falta de leitos de UTI neonatais aqui no estado de Santa Catarina. Qual sua proposta para melhorar a saúde aqui do estado e aqui no Vale, se for eleito? Eu já falei sobre isso repetidas vezes. Vou levar a saúde mais perto das pessoas. O governo, eu quero regionalizar a saúde, adotando hospitais de referência para ter leitos de adultos, leitos de UTI, serviços, disponibilizar todos os serviços de químio, rádio, fisioterapia, tudo aquilo, todas as dificuldades que se encontra hoje, ortopedia, enfim, para que as pessoas possam, da sua região, não ter que viajar muito para ser atendida. Nós vamos fazer isso, nós vamos tirar Santa Catarina desse estado vergonhoso de 140 mil pessoas para ser atendida, com pedra no rim, com manguito rompido, com tendão rompido, com catarata. Vamos pagar para os médicos, se o SUS paga X, nós vamos pagar mais X para que eles possam atender no sábado, no domingo de manhã, no domingo de tarde, para dar conforto às pessoas. Então nós vamos cuidar da saúde do catarinense regionalmente. Jorginho Melo, candidato ao governo do estado de Santa Catarina, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Eu agradeço à Rádio Clube, à família Vieira, a todos vocês que me entrevistaram de forma muito carinhosa, quero agradecer, e pedir ao blumenauense a oportunidade de ser o seu governador, para trabalhar, para fazer entrega, pedir voto para o presidente Bolsonaro 22, para governador para o Jorginho Melo 22, para senador para o Jorge Seif 222, os nossos deputados estaduais e nossos deputados federais. Esse é o meu grande propósito, de servir Santa Catarina,
ao lado do presidente Bolsonaro. Então eu quero pedir de forma muito respeitosa e veemente, vota no Jorginho Melo, que você vai ver, você vai ter a alegria do governo que ele vai fazer. Muito obrigado. Um abraço, obrigado pela participação. Conversei com o candidato do PL, Jorginho Melo, a sabatina envolvendo o programa Alexandre José. O primeiro desses, amanhã será a vez do candidato do União Brasil, o Jean Loureiro.